A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que já nos acompanha ou você que está chegando pela primeira vez ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2023 a revista que tem como tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus, amém? Hoje nós estaremos estudando, irmãos, a lição de número 13. Chegamos na última lição desta maravilhosa revista, onde nós vimos aqui temas de extrema relevância e importância para a nossa vida. Quero aqui enfatizar aos irmãos que as 12 lições anteriores estão aqui no nosso canal em uma playlist chamada Relacionamentos em Família. Quero aqui também estar apresentando aos irmãos a revista que nós estaremos estudando no próximo trimestre deste ano, cujo tema é A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Olha que tema forte para a gente estar aprendendo, né, no trimestre que vem. Irmãos, nós estaremos estudando aqui então a lição de número 13, como eu havia dito, ela é para a data do dia 25 de junho de 2023 e ela tem como tema a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Que família? A família de Lázaro. Nós vamos estar estudando sobre Maria, Marta e Lázaro, o relacionamento de Jesus Cristo com essa família e a importância da amizade. Este inclusive é a nossa palavra-chave da aula de hoje, é a amizade. Nós temos como texto áureo João capítulo 11, verso 5, que diz assim: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Temos como verdade prática, dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. Nós estaremos aqui destrinchando nesta verdade prática no decorrer da nossa lição de hoje. Então, irmãos, temos como leitura bíblica em classe um texto que se encontra lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, do verso 38 a 42, e também no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, verso 5 e também o verso de número 11. Nós estaremos fazendo menção deste contexto da leitura bíblica em classe no decorrer dos nossos tópicos e subtópicos que tem a lição de hoje. Também aqui, irmãos, quero enfatizar que os objetivos da nossa lição de hoje primeiro, explicar a vida social de Jesus, segundo, elencar os frutos da amizade com Jesus, e o terceiro, ensinar lições que podemos aprender a respeito da amizade de Jesus com a família de Betânia, que eu já citei aqui aos irmãos. Temos como parte motivacional para a nossa aula de hoje. Por que é importante a gente estudar esse tema? Porque é preciso que nós desenvolvamos o que é afeto, reciprocidade, respeito e carinho por Jesus Cristo em nosso lar. É tempo de cultivar a amizade com o nosso mestre em família. Por quê? Porque aquele que é amigo de Jesus, que tem Jesus Cristo dentro do seu lar, como nós estaremos falando na lição de hoje, aquele que tem Jesus dentro do seu lar e sabe a importância de ter a presença, costumo dizer e orar a Deus dessa maneira, que é importante a nossa saúde, a nossa casa, a nossa família, as bênçãos que Ele nos dá, mas o cuidado, os livramentos, mas muito mais importante que tudo isso é a presença dEle na nossa vida, a presença dEle dentro da nossa casa, a presença dEle dentro da nossa família. Jesus, minha mãe costuma dizer assim, que quando Jesus está no barco, quando com Jesus no barco, tudo vai bem, todas as coisas vão bem. E é uma verdade simples, mas verdade verdadeira. Com Jesus no barco, tudo vai bem. Com Jesus dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, com o Espírito Santo habitando dentro de nós, todas as outras coisas a gente consegue resolver
pela misericórdia dele. A lição passada nós estudamos, né, que Jesus, né, na sua sabedoria, ele resolvia problemas. E aí Deus me deu uma palavrinha lá em dizer que muitas vezes nós queremos continuar com o problema ou aumentar o problema. Quando a palavra, quando o próprio Jesus, nosso mestre, nos ensina o quê? A sermos amigos e termos amigos. E que bom sermos amigos de Deus, como a sua palavra vai nos dizer, né? Durante aqui a aula estaremos trazendo várias referências bíblicas aos irmãos. Então, temos como parte introdutória para a nossa lição de hoje, que nesta lição estudaremos a relação de amizade de Jesus com a família de Marta, Maria e Lázaro. Como nós, posso até citar aqui o que Deus me deu agora, né? No capítulo 11, nós vemos ali, Jesus Cristo chorou, né? Jesus Cristo foi ali, os irmãos conhecem o contexto, né? Houve ali a ressurreição de Lázaro, e no 12 Lázaro está ceando à mesa do Senhor. Olha, da morte para a ceia, a Santa Ceia. Olha que palavra gostosa, né? Que conceito maravilhoso, né? Como a palavra do Senhor nos diz que Jesus ele veio para nos trazer vida e vida com abundância. Também estaremos estudando que a amizade é um dos bens mais preciosos da vida. Provérbios capítulo 18, verso 24, a palavra do Senhor ela vai dizer que o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Olha o que Provérbios vem trazendo, né, para a nossa reflexão. Que um homem de muitos amigos deve mostrar-se o quê? Amigável, né? Mas, né, há um amigo mais chegado do que um irmão. Podemos ainda trazer aqui nessa parte introdutória, irmãos, que essa história, né, nos ensina preciosas lições de como desfrutar de um relacionamento de santa amizade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como pontua aqui o autor da nossa revista de hoje. Então, indo para os tópicos com os seus subtópicos, o primeiro tópico nós estaremos estudando aqui sobre a vida social de Jesus. O primeiro subtópico vem trazendo como tema: Jesus foi um ser social. Aqui é importante trazer aos irmãos, ao relembrar, né, aos irmãos, que Jesus ele nasceu em Belém, porém foi criado em Nazaré. Daí, né, a gente chamar, né, Jesus Cristo de Nazaré. Ele desenvolveu, né, relações pessoais como qualquer pessoa. Aí o autor da revista apontou aqui que, como filho mais velho, ele foi obediente aos pais. Também, né, aprendeu a profissão ali de carpintaria do seu pai José, e também peregrinou pela Palestina, melhor dizendo aqui, Palestina, pregando o evangelho, fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Amém, irmãos? E também, né, lá em João, capítulo de número 15, no verso de número 15, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele diz assim, quando ele chama os discípulos ali, ó: não por acaso nosso Senhor admitiu aos seus discípulos: já não vos chamarei servos, mas tenho-vos chamado amigos. Olha aqui que importante, sobre esse conceito, irmãos, de obediência aos nossos pais. Temos dois textos também, um está lá em Êxodo capítulo 20, no verso de número 12, um dos 10 mandamentos, né? Os irmãos conhecem Êxodo capítulo 20, no verso de número 12, podemos estar lendo a palavra do Senhor que vai nos dizer assim, ó: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. E lá em Efésios, capítulo de número 1, no verso, capítulo de número 6, melhor dizendo, do verso 1 ao verso de número 3, olha o que Paulo traz para o nosso aprendizado. Efésios, capítulo de número 6, verso do 1 ao 3, diz assim: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, irmãos, essa questão de obediência aos pais não é opcional, né? É um mandamento do Senhor para a nossa vida. Seja você filho da idade
que tiver, né? Honrar pai e mãe, obedecer pai e mãe é exemplo deixado pelo nosso mestre, enfatizado aqui também pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios. Podemos caminhar então para o subtópico, né, de número 2. Subtópico de número 2, ele tem como tema uma casa hospedeira. Lá no livro de Hebreus vai dizer que muitos, sem saber, hospedaram anjos em sua casa. Olha só que bênção, né, irmãos? Então, podemos enfatizar aqui sobre a amizade bonita. O autor da revista traz aqui, ó, havia uma família em Betânia que desfrutava uma bonita amizade com o Senhor Jesus, a família de Marta, Maria e Lázaro. Lá em João capítulo 12, né, do verso 1 ao verso de número 2, nós podemos encontrar esta referência bíblica aqui. Então, para muitos, vinham até Jesus. Só que com essa família era diferente. Jesus ia até eles. Por quê? Porque havia ali uma amizade sincera e uma amizade, né, bonita, como nós vemos aqui. E o que é esta amizade, este ponto, né, que era uma amizade sincera que ele tinha? Não só porque aquela família o hospedava ali, e o acolhera, né, o acolhia ali de uma maneira especial. Porque assim, irmãos, uma amizade, ela vai o quê? Ela vai potencializar, como nós já dizemos algumas vezes aqui, e costumo enfatizar isso com os nossos adolescentes juvenis, pela misericórdia de Deus leciono aula a eles na igreja, costumo dizer para eles que uma amizade, ela vai potencializar, ou seja, ela vai trazer a evidência. O quê? Ela vai trazer a evidência uma qualidade que nós temos, seja ela boa ou seja ela ruim, né? Então, uma amizade, ela vai, uma amizade sincera, vamos dizer assim. Se você tem já a índole, né, de ter ali umas atitudes indevidas, essa amizade, se ela não estiver do teu lado para falar aquilo que você precisa ouvir, ela vai potencializar esse lado seu, né? Pode fazer, não tem problema não, vamos até fazer junto. Agora, uma amizade sincera também, se você tem qualidades boas, ela vai potencializar isso. Olha que legal, quero seguir esse exemplo, quero fazer dessa maneira também. Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, que as más conversações, ou em algumas versões as más companhias, corrompem o quê? Os bons costumes. E muitas pessoas começam bem, e aí a gente vê, principalmente em grupo, né, de escola, né, onde a gente leciona, começam bem, começam com uma conduta, e aí se unem a algumas amizades, e aí você vê, quando a amizade ela é boa, vamos falar assim, ela canaliza a pessoa a se dar bem, mas quando a amizade não é tão boa assim, tem algumas atitudes meio dúbias, meias duvidosas, o que acontece? Potencializa para o outro lado também, começa bem e vai o que? Declinando. E a gente sabe que o importante não é começar bem, o importante é a gente terminar bem. Paulo vai dizer, né? Combati um bom combate, né? Terminei a carreira e guardei a fé. Então, a gente tem exemplo dentro da Bíblia de pessoas que não começou tão bem, mas terminou bem. E tem pessoas que começou muito bem, mas acabou terminando o quê? Mal, terminou até afastado, né, dos caminhos do Senhor. O terceiro subtópico aqui vai trazer como tema: Jesus foi recebido por esta família. Vamos enfatizar aqui a parte o quê? Do acolhimento, também um episódio que marca a nossa amizade e também como nós devemos nos comportar diante de amizade, de amigos. Olha o que o autor da revista nos coloca. Jesus encontrou em Marta, Maria e Lázaro acolhimento especial para o seu chamado. O episódio que marca essa amizade, após a missão dos 70, é quando nosso Senhor foi com os seus discípulos para a aldeia de Betânia. E ainda aqui podemos trazer que certamente Jesus aproveitava essas caminhadas em missão para visitar os amigos. Então aqui, 3 pontos a gente pode tirar aqui. Primeiro, a gente gosta, é gostoso, é bom quando a gente é acolhido.
né, quando chega aí um novo convertido, ou quando chega uma visita na igreja, né, a primeira impressão ali é das pessoas que estão acolhendo, tratar bem, né, as pessoas que estão chegando, né, por exemplo, achar lugar para que elas se assentem, né, trazer aquele ambiente acolhedor para a pessoa. E era assim que Jesus, ele se sentia quando ele ia ali para a casa desta família. Um outro ponto é, se eu perguntar aqui, se você não tem um episódio, né, um fato que aconteceu com uma amizade ou com um amigo, né, é difícil aquele que não tem, né? Olha, em tal época eu vivi isso e aquilo outro com essa pessoa, isso nos marcou. E aqui a revista trouxe esses pontos. Um outro ponto, irmãos, que Deus me toca o coração em trazer, uma vez eu parei na frente da casa de uma pessoa e o meu pai estava do meu lado. E aí eu parei e era para tratar um assunto rápido ali e ele olhou para mim e falou assim: ô meu filho, você não vai descer? Aí eu falei: não pai, é muito rápido. Ele falou: olha rapaz, não faz isso não, né, o filho, não faz isso não, porque você veio aqui até a casa da pessoa, desce, desliga o carro, cumprimenta ela, né? E isso, irmãos, me marcou e eu não faço mais esse tipo de coisa, de parar na frente da casa de alguém e de dentro do carro falar e sair, porque são pequenos atos que nós devemos estar nos corrigindo nesse sentido, né? Que vai fazer a diferença 1 minuto ou 2 minutos a mais você ir lá e cumprimentar a pessoa, né? Então que nós possamos tirar, né, isso como lição. A sinopse deste primeiro tópico vai trazer para a gente aqui que a família em Betânia recebeu Jesus em sua casa. Olha que sinopse, irmãos, forte, né? Olha que sinopse. Eu recebo Jesus na minha casa. Você recebe Jesus na sua casa, né? Que possamos ter Jesus Cristo na nossa casa. Hoje, não daquela maneira, né, presencial de corpo físico ali, mas hoje, né, pelos olhos da fé nós cremos que Jesus Cristo, ou coisa gostosa, né, é quando nós chegamos num ambiente e você sente a paz dentro da casa, você sente aquela harmonia, e o oposto também entristece, quando a gente chega em um ambiente que você vê, já você sente aquela opressão, né, o Espírito Santo já fala no seu coração: olha, vamos orar porque aqui a coisa está tensa, né? Então, é esse tipo de situação que a gente sempre possa, né, conviver com o nosso mestre em nossa casa. O tópico de número 2, ele vai trazer como tema frutos da amizade com Jesus. Aqui nós também estaremos estudando 3 subtópicos. O primeiro, presença real do Filho de Deus. Aqui nós separamos também 3 pontos a trazer aqui aos irmãos. Primeiro ponto, né? Quando Marta, Maria e Lázaro descobriram em Jesus a resposta para todas as suas indagações, entenderam que essa relação com o Salvador era mais que mera relação social, era a presença real do Filho de Deus dentro de sua casa. Lá em Mateus 10:40 a gente encontra a referência bíblica, também em João 10:40. Isso significa submeter-se voluntariamente aos seus ensinos e mandamentos, desfrutar um relacionamento especial em família com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, lá em Apocalipse 19, verso 16. Quais são os pontos aqui que a gente separou aqui? Primeiro, relação com o Salvador. Nós temos que ter o nosso relacionamento. Os 10 mandamentos são 5 mandamentos na horizontal e o restante na vertical. Não tem como nos relacionarmos na horizontal se não estivermos com um bom relacionamento e espiritualmente falando na vertical. Um outro ponto, se submeter aos ensinos e mandamentos. Lá em João capítulo 15, no verso de número 14, vamos lá dar uma olhadinha na palavra do Senhor. João capítulo 15, no verso de número 14, a palavra do Senhor vai dizer assim, vou colocar aqui aos irmãos, diz assim: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu os farei. Olha aqui nesse contexto que a gente está estudando aqui, né? Seguir esses ensinamentos e mandamentos. Está escrito, foi o próprio Senhor Jesus Cristo
que deixou aqui para a gente, ó, se pedimos alguma coisa no nome dele, né? No nome dele, crendo, tendo fé, eu o farei, diz o Senhor, né? Então, um outro ponto para a gente trazer aqui aos irmãos, desfrutar de um relacionamento com o nosso Rei, né? O que significa isso? Significa comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão com o Espírito Santo de Deus na nossa vida, amém? Caminhando aqui então para o subtópico de número 2, podemos trazer o seguinte subtema: desenvolvimento espiritual. Agora nós iremos tratar sobre em si, né, o relato, né, a história lá do que aconteceu ali na casa, né, entre Maria, Marta e Lázaro. O autor da revista, ele traz aqui pra gente, ó, a amizade de uma família com Jesus converge em adoração, contrição e quebrantamento espiritual. 3 coisas que não pode faltar na nossa vida: adoração a Deus, contrição e quebrantamento espiritual. Olha só o que aconteceu aqui então nesta família. Por 3 vezes os autores dos evangelhos citam atitudes distintas de Maria, irmã de Marta, em relação ao Senhor Jesus. Vamos lá ver essas 3 coisas. Primeiro, né, o autor da revista traz aqui pra gente, lá em Lucas capítulo 10, no verso 39, a palavra do Senhor vai falar que Maria assentou-se aos pés de Jesus para o ouvir, coisa que nós devemos estar atentos, termos o feeling, né, a sensibilidade de estar ouvindo a voz do nosso Mestre. Maria se assentou aos pés do Senhor para ouvir. A Bíblia diz que nós temos que ser tardios, né, ao falar e rápidos, né, a ouvir, né? E confesso aos irmãos, né, não é só um problema assim de muito longe, muito perto mesmo, aquele que vos fala, né? Às vezes sou corrigido nesse termo, né, de ser muito inquieto, ansioso, não ouço muito, e Deus vai trabalhando na minha vida esse quesito de saber ouvir, não só a voz do Espírito Santo, principalmente ela, mas, né, também parar e ouvir para depois falar, não interromper. Fui num treinamento em uma escola, né, da Rede 5S, aqui a qual faço parte, e lá um dos itens que foi abordado na pedagogia foi esse: a pessoa trouxe um bonequinho e aquele que estava com o bonequinho na mão tinha o poder de fala e os outros não podiam interromper. Irmãos, que situação assim complicada para quem gosta de estar falando, né? E aí você tinha algum argumento para falar, você tinha que segurar até a pessoa terminar de falar. Aí às vezes a pessoa não passava um bonequinho para você, passava para outra pessoa. E aí você falava: nossa, eu vou esquecer a minha pergunta, Então, ouvir, saber ouvir. O segundo é chorar. Maria, olha o que aconteceu, depois ali, ó, na ocasião da tristeza pela morte de seu irmão Lázaro, ela lançou-se aos pés do Senhor Jesus e chorou as suas tristezas. Lá em João capítulo 11, no verso de número 32, chorar aos pés do Senhor. É isso que nós devemos fazer, não só quando a situação está complicada, está apertada, não, chorarmos aos pés do Senhor também em agradecimento, né, por tudo quanto tem feito, né, em nossa vida, os livramentos, né. O salmista vai dizer, né, que o que daremos ao Senhor por todos os benefícios que nos tem feito. Olha só, né, então aqui, ó, chorar aos pés do Senhor, chore aos pés do Senhor, né, e ele como o autor da revista colocou aqui, eles perceberam que aquela amizade ali ia muito além só do físico. Não, eles perceberam o quê? Que Jesus era a resposta para todas as suas questões, indagações, problemas, situações. O terceiro é o quê? A adoração, né? A adoração. Jó passou toda aquela situação que os irmãos sabem bem lá, os 6 torpedos na vida dele ali, perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu a parte da saúde dele, né? Perdeu também o relacionamento com
com a sua esposa ali, aquela questão toda ali dela falar ainda vai continuar fiel, né? Sincero a esse Deus. Perdeu também, né, o relacionamento com seus amigos ali, momentaneamente achava que tinha perdido seu relacionamento com Deus, e ele disse no final de tudo, né? Ele disse no final de tudo, a Bíblia vai dizer ali que ele se prostrou e o adorou. Então aqui nós vemos o mesmo exemplo aqui, ó, a adoração. E a revista traz aqui pra gente, ó, que ela adorou Jesus, derramando sobre ele um recipiente de unguento de nardo puro, ungindo seus pés e enxugando-os com seus cabelos. Isso está lá em João capítulo 12, no verso de número 3. Qual a lição que fica aqui para a nossa vida? Que a família que recebe Jesus em sua casa desenvolve um relacionamento profundamente espiritual com ele. Olha que bênção. Como disse lá no início da aula, com Jesus no barco, todas as outras coisas, todas as outras tempestades serão superadas pelo poder e pela misericórdia do nosso Deus, né, em nossa vida. Amém? Então aqui caminhando para o subtópico de número 3, serviço concreto. Vamos lá também a 3 pontos. O primeiro, espiritualidade e serviço. Lá em João capítulo 12, verso 2 e Lucas capítulo 10, no verso 40. Vamos entender aqui, ó. Se com Maria aprendemos uma espiritualidade profunda, com Marta aprendemos a importância do serviço em família. De maneira nenhuma, a minha opinião não gosto dessa expressão, não piso o pé no pescoço de Marta. Por quê? Pensa bem, irmãos, era Jesus Cristo que estava ali. Nós já vimos que não era uma amizade comum, era uma amizade especial. Eles sabiam, eles entendiam, eles criam que Jesus Cristo era o mestre que poderia sim, né, resolver todas as situações. Imagina Jesus chegando na sua casa. Até parece que a gente não vai querer dar aquele trato para que ele encontre tudo ali em perfeito estado, né? Então, apesar, a revista traz aqui pra gente, é bem verdade, né, que Marta, ela foi admoestada pelo Senhor quanto ao serviço desproporcional e a não esquecer do necessário. Entretanto, também é verdade que ela adequou esse serviço na perspectiva ensinada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, lá em João capítulo 12, no verso de número 2. Então aqui, o que a gente aprende aqui? A gente aprende que tudo, né, tudo que é demais é excesso, né? Tudo que é demais é excesso. Como assim? Por exemplo, tem pessoas que trabalham demais e não tem tempo para a família, né? Paulo vai dizer, né, a Timóteo lá, aquele que não cuida bem da sua casa, como pode cuidar da igreja, né? Então, nesse contexto, talvez o que estava acontecendo ali era o quê? Uma questão de estabelecer, não que ela estivesse errada em estar trabalhando, na minha opinião. O que eu aprendo ali? Eu aprendo ali sobre prioridade. O que era prioridade naquele momento? Para mim, a prioridade naquele momento era ouvir ao Senhor. Depois eu vou e resolvo isso aqui, depois eu vou e trabalho, depois eu vou e faço isso, né? O trabalho, ninguém está aqui condenando o serviço ou o trabalho, porque lá desde Gênesis, né, o trabalho não veio como maldição, muito pelo contrário, né? Ali quando Deus fez o jardim do Éden, ele falou que o homem ia lavrar a terra, então já estava embutido ali, né, a questão antes da queda. Pode analisar o texto ali. Então, o trabalho dignifica o homem. Naquela situação ali, talvez é o quê? O que é prioridade para você? Buscar primeiro o reino de Deus, né? E a sua justiça. Então, o que é prioridade? O que a gente coloca como prioridade, né? E a outra questão que é bom a gente enfatizar aqui é a questão das pessoas que trabalham de domingo a domingo e não tem tempo para nada. Foi numa palestra sobre família com o nosso pastor, vamos falar assim, ele é o chefe aqui das congregações, ele que é o responsável pelo departamento. Eu achei interessante uma fala dele. Ele trouxe ali um exemplo, trabalhou muito tempo numa multinacional do lado de um rapaz. O sonho desse rapaz era chegar a ser gestor. E aí quando esse rapaz chegou a ser gestor, ele foi transferido para uma outra cidade.
E aí ele falou, olha, eu deixo a esposa aqui, filho, tudo, etc. E aí venho de 15 em 15 dias. E aí no começo isso foi até bom, daqui a pouco passou para um mês, aí daqui a pouco o negócio desandou, deu brecha para o inimigo, acabou que aconteceu o quê? Né? Entrou uma terceira pessoa ali no relacionamento e a família, né, foi desfeita, vamos dizer assim. Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão de trabalho, de trabalhar demais. É nesse caso aqui que a revista trouxe, né, ó, um trabalho, né, quanto ao serviço desproporcional. É isso que a gente tem que se atentar. A sinopse deste tópico de número 2 diz assim: a família que cultiva a amizade com Jesus pode colher muitos frutos. Isso é uma verdade. Caminhando aqui para o tópico de número 3, ele tem como tema lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Primeiro subtópico, uma história de amor. Aqui a gente precisa trazer o quê? Primeiro, a história da amizade de Jesus com essa família nos leva a conhecer uma história de amor. Marta, Maria e Lázaro eram fiéis discípulos de Jesus. Assim nós devemos ser nos dias de hoje. João capítulo 11, verso 5 diz assim: ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. E até o nosso textuário da lição de hoje. Por que aplicar isso aqui? Temos que ter fidelidade para com o nosso Deus. Não podemos estar caminhando, cochilando em dois caminhos. Não, nós temos que saber e crer que Ele é o nosso Salvador. Um outro ponto aqui é que o amor, a revista trouxe aqui para a gente, que o amor, aqui aprendemos que o amor é o sentimento que deve nortear a relação da família cristã. João capítulo 15, do verso de número 12. Né? O amor tem que ser o quê? O norteador da nossa família. Não existe verdade sem amor. Né? Em nosso lar, para terminar esse subtópico, em nosso lar não deve faltar o amor de Deus. Lá na 1 de João, capítulo 3, no verso de número 18, os irmãos encontram o texto para enfatizar este comentário aqui. Caminhando para o subtópico de número 2, nós vamos ter compreender o outro, ou coisinha muitas vezes difícil, né, irmãos? Aqui, ó, temos que entender que Marta e Maria tinham perfis distintos, né? Aqui eu gosto de trazer um exemplo que nós já estudamos em lições anteriores sobre predileção, a respeito lá de Gênesis capítulo 25, versos 24 e 26. A Bíblia vai tratar sobre Esaú e Jacó. Saíram do mesmo ventre, com personalidades, com perfis totalmente distintos. Então, o que nós temos que entender? Que Marta e Maria, sendo diferente, uma mais calma, uma mais agitada, aquela coisa toda ali, ambas amavam ao nosso mestre. Nós temos que aprender a compreender, a conhecer a personalidade de cada membro da família, como o apóstolo Paulo vai nos trazer lá em 1 Coríntios capítulo 13, do verso 4 ao verso 7. Um dos versos vai dizer que o amor, ele tolera, né, suporta todas as coisas. E dentro desse pacote está o quê? Eu tenho a minha maneira de ser, minha esposa tem a maneira de ser dela, meus filhos, o meu filhinho de 7 aninhos já tem a personalidade dele, né? Então, cabe a gente o quê? Compreender, né? E saber que cada um tem o quê? A sua responsabilidade também dentro, né, do lar. Cada um tem a sua responsabilidade e cada um tem uma maneira de ser. Que bom, irmão. Já pensou se nós fôssemos cópias um dos outros, né? Eu gosto muito de um pastor também que eu acompanho, né? Ele diz assim que Deus nos fez original e nós ficamos a vida toda procurando copiar, ser cópia, né? Ser cópia de quem prega, ser cópia de quem canta. Não, cada um tem a sua personalidade, amém? Caminhando aqui então, irmãos, para o nosso terceiro subtópico, diz assim: ponderar quanto aos cuidados da vida. Aqui, ó, desejando agradar a Cristo, Marta trabalhava para dar o melhor da sua casa para Jesus. Com isso aqui, eu concordo.
né? O autor da revista pontuou aqui, fiz questão de ler na íntegra. Por quê? Porque Marta estava fazendo e tentando ali, o que? Dar o melhor da sua casa para Jesus. E hoje nós sabemos que a casa do nosso Senhor é o nosso corpo. A Bíblia vai dizer lá, Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, que o Espírito Santo, nosso corpo é morada do Espírito Santo. E aqui nesse contexto, para a gente entender, Marta estava fazendo o quê? Proporcionando o melhor da casa. Que nós possamos hoje, pelos olhos da fé, espiritualmente falando, o quê? Dar o nosso melhor, a nossa casa, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se ainda você não vive essa realidade, continue orando, buscando a Deus, porque isso é possível. E o nosso Deus, Ele há de agir em nosso favor, amém? Outro ponto aqui é que nós temos que buscar o quê? O equilíbrio entre a alma e o espírito, né? Lá em Deuteronômio, capítulo 8, no verso 3, a palavra do Senhor vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Lá em Mateus, capítulo 4, no verso 4, Jesus reitera esse texto dizendo, na tentação ali, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca. Então, a vida também tem a ver com o equilíbrio da alma e do espírito, pois o ser humano, ele precisa estar em equilíbrio com essas duas questões citadas aqui. Uma outra é que a revista trouxe aqui para a gente, a nossa família deve ser o ambiente em que a nossa vida com Deus seja potencializada, a fim de que nossa vida social seja produtiva e abençoada. Então, quando a nossa vida, a nossa família, o ambiente familiar nosso, ele tem a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, Jesus Cristo dentro da nossa casa, né? Olha só, todo o restante, toda a nossa vida social, ela será produtiva e abençoada. Um exemplo bíblico que me veio ao coração agora é quando a arca foi ali para a casa de Obed. A Bíblia vai dizer que em 3 meses ali a vida daquele homem ali, ela prosperou. Por quê? Porque a arca ali simbolizava a presença de Deus. E hoje a presença de Deus é o quê? O Espírito Santo do Senhor na nossa vida, né? O agir de Deus na nossa vida. A sinopse deste tópico diz: a amizade de Jesus com a família de Betânia é uma história de amor e de cuidado. Que possamos caminhar agora, então, para a nossa conclusão da aula de hoje. A conclusão, irmãos, ela vem trazer para a gente. A nossa amizade com Jesus implica ter comunhão com Ele em todo o tempo das nossas vidas, de nossas vidas. Ele é o amigo sem igual que nos conforta quando precisamos, consola quando choramos. A família cristã com Jesus tem o privilégio de desfrutar de sua presença no real, no cotidiano. Portanto, não podemos viver sem a amizade do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a sua família, o seu trabalho e o seu ministério. Querendo Deus, estaremos aqui para estudarmos a primeira lição, né, da revista que eu já apresentei aqui aos irmãos, né? Primeira lição do nosso trimestre, né, o terceiro trimestre de 2023. Eu espero você em Cristo Jesus. Que Deus abençoe, que Deus prospere as suas finanças, que Deus esteja habitando na sua casa, né, habitando na sua vida de uma maneira, né, sobrenatural, para que as bênçãos dele continuem, né, sobre nossa vida. Amém?